Olá, a coluna de hoje é sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que anula condenações e decisões tomadas na 13ª Vara Federal de Curitiba nos processos contra o ex-presidente Lula. Na prática, Lula é devolvido ao jogo político eleitoral agora com aval do Supremo. Ele deixa de ser enquadrado na lei da ficha limpa e poderá concorrer à presidência da República no ano que vem. A candidatura do Lula ficou praticamente inevitável. Há esse rumor, essa informação de que ele disse que poderia repetir a estratégia da Cristina Kirchner, que topou ser vice na Argentina, mas essa possibilidade é muito pequena hoje, né? Com o liberado para poder ser candidato a presidente, haverá naturalmente um movimento para que ele assuma a candidatura adiante. Há inúmeras razões para isso. A primeira delas é que ele é o nome mais forte para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro. As pesquisas mostram isso, que nas simulações de segundo turno, o Lula é o candidato mais forte contra o Bolsonaro e que no primeiro turno também é o nome mais forte para poder passar ao segundo turno numa etapa contra o Jair Bolsonaro. Se houver segundo turno, né? A gente tem que avaliar a dinâmica, porque o presidente Jair Bolsonaro está num péssimo momento, tem uma CPI da pandemia desfavorável a ele, a correlação de forças é desfavorável ao governo e os fatos, a realidade é desfavorável ao presidente da República, porque ele é o principal responsável pelo agravamento da tragédia. Fora isso, o Bolsonaro não entregou e não tem perspectiva de entregar nenhum bom resultado na economia. E ele não tem competência, não tem preparo para montar uma estratégia de reação. Portanto, um cenário Lula-Bolsonaro torna o Lula favorito para a eleição presidencial do ano que vem. Agentes políticos já trabalham com essa avaliação, agentes econômicos, tem todo um movimento já acontecendo em direção ao Lula. Está sendo procurado por empresários, por lideranças políticas do MDB, até do DEM. Né? Há acordos regionais nos quais o PT pode fazer alianças com políticos conservadores, a exemplo da estratégia que aconteceu na eleição de 2002, quando o Lula se elegeu presidente da República pela primeira vez. O Lula também é o nome mais forte para eventualmente ter um empresário como vice, repetindo aquela estratégia do José Alencar, que era do PL, um grande empresário da Coteminas, que foi visto, o Lula foi um bom companheiro de chapa para ele e acabou diminuindo resistências do empresariado naquele momento. Na medida em que mais pesquisas saiam apontando um fortalecimento do Lula, o que me parece ser o caminho natural, mais gente na política e no empresariado vai procurar o ex-presidente. Portanto, isso faz do Lula o nome mais forte para 2022. E ele tem agora o aval do plenário do Supremo. Não é mais uma decisão do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, dizendo que o então juiz Sérgio Moro não tinha competência para julgar o Lula. Ou seja, o Lula não foi julgado pelo juiz natural, pelo juiz que constitucionalmente, legalmente, deveria julgá-lo. Isso é uma desvantagem muito grande. Você não pode escolher um juiz para julgar um réu. E ainda há uma discussão no Supremo Tribunal Federal que será feita na semana que vem sobre a confirmação da suspeição do então juiz Sérgio Moro nos processos do Lula, uma decisão da segunda turma do Supremo. Parece muito difícil que o plenário vá anular, mudar uma decisão da segunda turma. E isso é importante porque dá ao Lula o argumento de não só ter sido julgado por quem não deveria julgá-lo, mas foi julgado por uma pessoa que o perseguiu, uma pessoa que agiu com parcialidade, né? A gente vê na imprensa com frequência jornalistas dizerem que o Lula não foi inocentado. O Lula é inocente, sim. De acordo com a Constituição, há uma presunção de inocência. O Estado é o titular da ação penal, é o Estado que tem que provar a culpa das pessoas. Se a Suprema Corte decide que os processos têm que ser anulados, o Lula se devolve ao Lula a inocência. Ele pode dizer que é inocente. Tecnicamente é isso. Falar que não foi provada a culpa do Lula é uma narrativa política, né? De quem é contra o Lula, quem acha que ele se corrompeu. É uma opinião. Do ponto de vista jurídico, o Lula é inocente. E se for confirmada a suspeição do Moro pelo plenário do Supremo, como deve acontecer, o Lula vai poder dizer, nesse embate político, que foi julgado por um juiz parcial, que é o que o Moro fez. As conversas da Operação Spoofing, que pegam aquelas conversas de Telegram entre os procuradores da República, da Força Tarefa da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro, mostram uma combinação entre a acusação e o juiz para condenar o réu. Numa democracia, todo réu tem que ter direito a um julgamento imparcial. Se isso não acontece, isso é autoritário. Este é um ponto importante, portanto, que a gente vai ver decidido na semana que vem. Acho que o cenário está clareando um pouco politicamente
E esse fortalecimento do Lula agora vai também diminuir o espaço para as opções de centro-direita ao Bolsonaro. O Bolsonaro, de alguma maneira, mesmo enfraquecido, consegue manter um percentual que hoje ainda o coloca como o nome mais provável desse campo da centro-direita, direita e extrema-direita, para estar no segundo turno. Mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte até outubro do ano que vem. Nós vamos continuar analisando aqui nas colunas do UOL. Um abraço e até a próxima. UOL.